Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 23 de janeiro, uma segunda-feira, então é dia do quadro que vem por aí, mas antes disso, como sempre, vamos tratar alguma coisa referente à segunda-feira e faz tempo que a gente não mexe, vamos conversar um pouquinho sobre o tal do Boletim Focus. O Boletim Focus, para quem não conhece, é uma pesquisa semanal feita pelo Banco Central com as principais instituições financeiras, consultorias, todo mundo que diz que entende de economia, para saber quais as perspectivas do nosso país para o final do ano. Eu sempre fui muito crítico às previsões do Boletim Focus, foi aí que eu me inspirei para criar os personagens analistas de plantão e eu vou mostrar para vocês. Vamos lembrar então o boletim que saiu dia 17 de janeiro do ano passado, prevendo o que aconteceu no decorrer do ano. Olha só, gente, naquela época os analistas de plantão projetavam um produto interno bruto brasileiro com um crescimento bastante robusto de 0,5%, 0,5% para ser exato. E o que aconteceu na verdade? As últimas estimativas dão conta que o produto interno bruto brasileiro vai crescer mais de 3%. Olha, especialistas do setor financeiro que tentam antecipar o futuro de uma maneira tão errada assim, será que você acreditaria neles para investir seu dinheirinho? Eu não. Eu já tento fazer outras coisas, não confio na palavra desse pessoal, não. Porque eles estão errando, talvez tenha algum interesse, talvez não tenha, mas... e os erros ano a ano são bastante crassos, bastante grandes. Então não dá para ter confiabilidade nesses boletins. É lógico que quando vai chegando o final do ano, eles vão acertando as previsões, porque a maior parte do ano já aconteceu. E mais ainda, em 2022, não existia nada de objetivo que dissesse que a economia brasileira ia crescer tão pouco, muito antes pelo contrário. Já naquela época, aqui o Fora de Curva falava: PIB do Brasil ia crescer mais de 2,5%. Dito e feito, está chegando nos 3% e esse pessoal errou. E agora eles estão projetando o que para o Brasil de 2023? Um PIB de 0,79%. Vamos lembrar que no ano passado eles começaram com uma previsão de 0,5%. Um crescimento do PIB de 0,79%, que em princípio é muito pouco também. Uma variação da inflação pelo IPCA de 5,48%, está razoável dentro dos padrões que se pode esperar do Brasil no atual momento. Uma taxa de câmbio de R$ 5,28 por dólar, isso eu acho que é uma previsão irreal, já vou explicar por quê. E uma Selic, uma taxa básica de juros de 12,5%. São essas previsões, ou seja, alta de juros, inflação um pouco acima da meta e um PIB medíocre. Gente, eu não sei como é que eles fazem essas previsões, mas eles erram. Eu, pessoalmente, com muito menos recursos, acerto muito mais que eles. O que eu faço de diferente? Simplesmente não fico só nas planilhas, eu sou um cabeça de planilha assumido, mas dou uma olhadela para o que realmente está acontecendo ao redor do mundo. E não vou dizer que sou pessimista ou otimista nesse momento, porque nós estamos sob um novo governo e esse novo governo está prestes a tomar algumas decisões que aí sim vão balizar o que se pode antever para a economia para o final do ano. Quais são essas decisões? Algumas nem são de governo, mas a primeira que eu vou falar é sobre o Supremo Tribunal Federal. Lá no Supremo está em julgamento a constitucionalidade ou não de um veto do então presidente Fernando Henrique Cardoso, lá no milênio passado, quem diria, da resolução 158 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que determina que as empresas não podem demitir seus trabalhadores sem justa causa. O termo é o seguinte: não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador, a menos que exista para isso uma causa justificada relacionada com a sua capacidade ou seu comportamento ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa e estabelecimento do serviço. Ou seja, proíbe praticamente a demissão sem justa causa por parte das empresas, e sim há algumas excepcionalidades que são tão subjetivas que vão entrar no arcabouço jurídico, geram um risco jurídico para as empresas e também para os trabalhadores muito grandes. E o que está acontecendo? O Supremo está discutindo essa questão, já abordei ela algumas vezes no Fora de Curva, e se eles validarem essa resolução 158 da OIT, vai significar um aumento do risco contratual.
Empresas não vão mais ter tanta segurança para contratar, porque demitir vai ser uma encrenca como era antigamente. E isso vai atingir quem? O mercado de trabalho. Menos pessoas sendo contratadas, menos massa salarial, menos produção, enfim. Se o Supremo Tribunal Federal considerar inconstitucional o veto do presidente Fernando Henrique Cardoso, nós vamos entrar numa encrenca e vai ser um primeiro sinalizador negativo para a economia brasileira. O segundo ponto nesse âmbito é o que o governo vai fazer em relação à política tributária. Nós estamos ouvindo, ainda não tem nada de oficial, várias ameaças, várias fofoquinhas de alta dos tributos, imposto sobre grandes fortunas, voltar a tributar de maneira mais forte combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, além de eliminar outras isenções ou reduções de alíquotas de IPI, tanto de importações como no mercado interno, o que efetivamente vai reduzir a renda real girando da economia, porque é mais dinheiro que vai para o governo, e isso seria um sério golpe na continuidade de um crescimento robusto que tem sido montado no Brasil, especialmente agora em 2022. Realmente vai ser uma pena se o governo federal partir por um aumento de tributos, e isso certamente vai comprometer a vitalidade da economia brasileira. A outra questão que está em jogo é a relação que existe entre juros, inflação e contas públicas. Vamos lembrar, eu achei até exagerado, o Banco Central subiu a Selic aqui no Brasil a 13,75% por conta de uma inflação que tinha causas externas. Era a alimentação, era a energia, era semicondutores que provocou uma alta de preços fora dos padrões aqui no Brasil e no mundo também. Praticamente todos os países com uma economia mais forte, mais dinâmica, tiveram taxas de inflação acima de 10% em algum determinado ponto no ano, e o Brasil não foi exceção. No final, a partir do segundo semestre, graças especialmente à redução de impostos sobre combustíveis, energia e comunicações, aqui no Brasil a inflação começou a ceder e não em função de juros elevados. Mas aqui o que acontece? O governo federal aprovou no Congresso Nacional um orçamento que chega perto de 200 bilhões de reais de déficit. Isso aí, se eles não usarem mais como liberalidade, como um intervalo de confiança, mas economizar e tentar conter gastos, isso significa o quê? Mais dinheiro emitido, mais gasto público, isso aí é inflacionário. Então, se tem inflação crescente, ainda mais com um Banco Central independente, pelo menos até o ano que vem, isso significa que os juros não vão cair, podem até sumir, e aí com boas justificativas. E nesse ponto, o que acontece? Para reagir a uma inflação mais alta, os juros mais altos provoca problemas bastante sérios e negativos no crescimento econômico. Eu também citaria nessas questões de decisões de governo a questão da regulamentação dos mercados. Nós sabemos que aqui no Brasil, nos últimos anos, se consolidou um nicho autônomo de trabalho muito centrado na questão dos aplicativos. Vamos lembrar do Uber, iFood e vários outros, que efetivamente fez com que centenas de milhares ou até milhões de pessoas encontrassem seu lugar no mundo para gerar uma renda mais consistente. E o que está acontecendo? Existem gestões no âmbito interno do governo federal de começar a regulamentar esses aplicativos. E essa regulamentação pode fazer com que esses sistemas de gestão de pessoas, de entregas, de serviços, possam simplesmente sumir do mapa, sumir do Brasil, porque eles funcionam a partir de um contexto de liberdade econômica, e seria um grande exército, um grande contingente de desempregados, menos renda circulando e ir lá babar para o nosso PIB. E a última questão a ser avaliada, eu estou falando, gente, não tem nada de oficial. Eu estou ouvindo mais comentários que não foram oficializados pelo governo federal ainda. E uma questão bastante fundamental que envolve confiabilidade envolve investimento, e investimento acaba resultando em maior crescimento da economia, é a questão da credibilidade. Não só econômica, mas também constitucional. Nós sabemos que todo início de governo, os ministros, especialmente sem muita experiência no mundo real, falam algumas besteiras. Isso normalmente acontece, tem umas mexidas, espero que seja só início de partida, preliminar do primeiro tempo. E a minha esperança é que esses 37 ministros, parece que um já trocou, que foi do Exército, eles se acertem de maneira coerente
para não haver desinformação e ainda mais não haver certas aventuras, certas verborreias que acabem minando a credibilidade do nosso país, tanto para quem quer investir internamente, brasileiros que querem investir, como para pessoal lá de fora, que o Brasil ainda depende muito desses recursos de investimento direto vindo do exterior. E agora, entrando no quadro que vem por aí, amanhã, na terça-feira, vai ser divulgado pelo IBGE o IPCA 15, média inflação do dia 15 de dezembro a 15 de janeiro. Então, nós temos meio mês de inflação de janeiro. Eu não vejo muitos motivos para uma alta significativa dos preços aqui no Brasil, com exceção de um alerta que me foi feito na semana passada pelo Clóvis Marcelo Hessler a respeito da alta do preço do leite. Afora questões específicas, o IPCA deve ficar sob controle em torno de 0,4%, no máximo 0,5%. Na quarta-feira, a Fundação Getúlio Vargas vai divulgar o indicador de confiança do consumidor. Eu, pessoalmente, não levo essa questão de confiança muito séria, porque o que as pessoas falam da boca para fora não é que pensam da cabeça para dentro, e várias vezes o discurso não tem convergência com a ação que as pessoas tomam, especialmente no meio empresarial. Mas quarta-feira vai ser esse indicador, se acima de 100 é uma expectativa positiva, abaixo de 100 é uma expectativa negativa. É praticamente certo que a impressão vai ser um pouco negativa, mas olha só o que aconteceu. Em novembro, a expectativa, a confiança foi de 85,3. Dezembro passou a 88. Agora, janeiro, nós já temos notícias de ações do novo governo ou perspectivas de ações do novo governo, e isso talvez dê uma alterada para cima ou para baixo nesse indicador, nesse índice de confiança. Eu não tenho prognóstico, vou esperar para ver, quarta-feira a gente comenta sobre isso. Na quinta-feira, o indicador vai vir dos Estados Unidos, que é o PIB trimestral do quarto trimestre daquele país. A expectativa de lá é que haja uma alta de 2,5%. Mas eu vou lembrar uma coisa, gente. Os indicadores dos Estados Unidos, ou quem analisa ou prevê os indicadores dos Estados Unidos, andam pessimistas demais. Quanto ao terceiro trimestre, a previsão era de 2,4%, chegou a 3,2% de crescimento. Então, acredito que dentro desse erro costumeiro que os analistas deles estão incorrendo praticamente desde 2021, eu creio que o PIB norte-americano vai ter um resultado um pouquinho acima de 2,5%, entre 2,8% e 3%. O que descarta mais uma vez aquela ideia que FMI e Banco Mundial vem falando através dos seus chefes de crise global em 2023. Vamos esquecer essa besteira que não vai acontecer. Até a China deve ter um crescimento bastante razoável esse ano em função da sua base deprimida por conta do fica em casa, por conta de vários outros problemas que os chineses tiveram. Então, 2023 aquele país da Ásia deve crescer de uma maneira mais vigorosa. E finalmente, na sexta-feira, a informação nós vamos pegar da Espanha. Estou usando muito exterior nessa semana, porque não tem tantos indicadores relevantes aqui no Brasil. E a questão do crescimento do PIB espanhol. Deve fechar o quarto trimestre com uma alta de 0,1% em relação ao trimestre anterior. E o fechamento anual tende a ficar em 2,2%, que é um excelente resultado para um dos países mais importantes atualmente da União Europeia. Isso também descarta no velho mundo aquela perspectiva tão negativa que já vem desde 2021 de que a Europa, Estados Unidos, China e o resto do mundo vão entrar em recessão, porque eu vou afirmar, não vão, a não ser que alguma grande besteira aconteça por parte de alguns líderes globais, e aí nós não podemos deixar de incluir Vladimir Putin, Xi Jinping, o próprio Biden. E isso aí é o imponderável, gente. E nesse imponderável, nessa caixinha de surpresas, tanto positiva como negativa, que pode acontecer no nosso mundo e no Brasil, eu encerro o Fora de Curva de hoje, solicitando mais uma vez para que vocês cliquem no like, se inscrevam no canal quem não é inscrito e compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos. Um abraço a cada um de vocês, até breve, uma boa semana, tchau!